Chegamos aqui para o vídeo da tier list. Como eu falei no meio da semana, eu só tô fazendo vídeo grande, principalmente dia de sábado e de domingo. Vou deixar para meio de semana só gravar vídeo curto quando realmente for necessário. Vocês me desculpem se tiver um barulho de ruído aqui, mas tá muito calor. Eu esqueci de botar uma musiquinha. Eu vou abrir aqui o Master Duel só pra ficar a musiquinha aqui de fundo, pra ajudar vocês também no ruído. Hoje é um vídeo de tier list, e aí eu já vou adiantando de novo. O que acontece? Tier list, eu me baseio muito em resultados de torneio, resultados da ranqueada, e aí pra diferenciar um ou outro, eu vou colocar aqui umas impressões que eu tenho. Então eu venho aqui, eu venho em outros sites, né, como o Road of the King. Eu tenho minhas fontes que eu me baseio, né, para fazer a tier list. A tier list do Master Duel. Então, sempre que eu faço aqui, eu faço a pesquisa, né, para ver como é que tá, se saiu algum report do Master Duel. Mas enfim. E aí também vamos deixar bem, aqui, o último foi da Season 8. O Uma coisa bem clara. Você pode ter sua opinião, sinta-se à vontade. Eu não vou botar todos os decks, senão o vídeo fica enorme e eu vou ficar falando muito deck rogue. Então eu vou focar somente nos decks que eu considero Tier 1, competitivo. E aí tá aqui que seria Tier 1, Tier ou postulante. E aí um que seria mais fora, Tier 2, né? Tipo assim, Rogue não é bem o termo, então eu vou botar aqui Tier 2. E aqui é meio Tier 1,5. Só que eu não gosto do termo Tier 1,5. Então eu vou botar aqui Tier 2, Tier 3 e Rogue. Não se prendam a isso, tá? O formato está extremamente diverso. E, bom, eu não vou me enrolar muito, mas muita coisa deve mudar com os próximos formatos. Eu nem lembro como é que foi a última tier list, sendo bem sincero. Mas eu acho que agora a gente está num ponto que a gente consegue ter uma boa ideia para esses últimos dias, né? Últimos 10 dias pré-ban list. Então vamos lá. Que eu não vou considerar. Eu não vou considerar ABC, então eu já vou botar como Rogue. Não vou considerar Cyber Dragon. Eu acho que Altergeist está muito Rogue. Eu acho que TDD, muito Rogue. Dino sumiu forte do meta. Dragon Maid. Eu vou considerar isso aqui como Paleozoic. Manju, nem sei o que é isso. Hero, tá um péssimo momento pra Hero. Infernoid. Evil Twin talvez eu fale. Luna Light. Madoshi talvez eu fale. Marinces, Meknight. Orkush. Orkush eu vou deixar aqui pra falar depois. Por causa da banlist, tá? Mas interessante. Não faço ideia do que seja isso aqui. Salama, Shadow, Sky Striker, Spiral. Apareceu duas vezes ABC aqui. Vai entender. O cara deve gostar muito de ABC. Tá repetindo, né? Tá repetindo, né? É isso aí. Repetindo. Bom, vamos lá. Algumas coisas aqui.
Thunder Dragon tá aparecendo aqui, mas não apareceu aqui em cima. Deixa eu organizar aqui direitinho o que eu vi agora. Não, aqui tá. Chega na dama, começa a repetir. Então eu vou botar isso aqui. Ver se tem alguma coisa que vale botar aqui embaixo só pra eu. Vou botar isso aqui. Só pra eu ter noção de quando acaba. Isso aqui é Ignister, tá? E vamos lá. O formato em si tá bem mais diverso. Tem claramente 3 decks que estão aí no Tier 1 na ranqueada. Mas ao meu ver isso não se reflete em torneio. Eu ainda vou colocar algum desses Tier 1 da ranqueada no torneio. No torneio não, aqui no top. Mas eu não vou seguir naquele formato de 3 decks, porque eu acho que tem 3 decks muito claramente melhores posicionados na ranqueada e tem alguns decks que estão muito equilibrados entre ranqueada e torneio. Tem alguns decks que estão bem posicionados, mas a maioria desses decks, ou todos os decks que eu colocar aqui, do Tier 3 para cima, eu tenho expectativa de encontrar em torneios. Algumas coisas como engines, eu não acho que estejam no momento tão bom. É o caso do Dogmática, que eu já vou colocar aqui como Tier 3. Eu vou ter que usar o termo Tier 1,5 por causa disso, tá? E eu vou botar aqui Tier 1. Okay. Pra mim, essas engines de Dogmática no momento não estão se pagando tanto. No próximo meta, a gente deve ver bem mais assim participação de dogmáticas, porque apesar de a Nadir estar limitada, 3 Magic Meltdown ajuda muito o deck de Invoker de Dogmática. Dogmática também tem acesso a cartas muito fortes e com o hit de Floodgate deve melhorar bastante essas engines de Floodgate e essas coisas que o Dogmática gosta de fazer e gosta de executar. É um deck ainda muito competente, mas eu acho que para torneio no momento ele vai ver melhores momentos no futuro. Outro deck que eu acho que está no mesmo patamar é Sky Striker. Não acho um deck ruim necessariamente, tá? Eu acho que o momento para ele não é o melhor. Não faço ideia do que seja isso aqui. Da box nova, pronto. Vou deixar pra falar. Não acho que Sky Striker esteja no melhor momento. É um deck que eu ficaria de olho, porque é provável que na banlist do mês que vem, que saia lá pro final de dezembro, a gente pode ter aí novos suportes para Sky Striker ou coisas da Sky Striker voltando. O sonho é Kagari, né? Mas é uma coisa a se analisar, porque o deck com certeza tem muitos fãs e a turma gosta de jogar. Eu acho que o deck é bem justo. Tem decks muito mais injustos do que ele e estão jogando por aí. BA Rogue, não sei nem o que tá aqui. Tier 3 eu vou colocar esse aqui como o melhor Tier Rogue do momento. Pra mim esse é um deck que você tem capacidade de jogar bem e ir bem no torneio nele. Você tem que ser muito bom de Ignister. Porque, querendo ou não, você tem poucas justificativas pra estar jogando de Ignister realmente assim. Você não tem grandes justificativas nesse meta pra estar jogando de Ignister. Mas o deck é competente. Competitivamente o deck é competente. Ele é muito difícil de jogar, mas ele é competente. Vou botar o primeiro aqui que eu acho que tá um pouquinho acima, é o Adama. O Adama melhorou muito, é o melhor deck de combo no momento. Ainda tem Block Dragon, ainda tem muito combo, apesar de não ter o Hawk Fibrax, que é uma coisa que faz muita falta a ele. Esse deck comba muito e comba muito rápido.
é um deck para se analisar tanto para torneio quanto para ranqueada. E se você não tem, eu costumo dizer que é um deck que boa parte das coisas, a gente vai entrar aqui, boa parte das coisas que a gente vê nele vem em jogo o tempo todo. Não faço ideia do que eu apertei aqui, mas vamos lá. Aí, torneio, primeiro lugar, tal. Boa parte das coisas dele você usa em muitas coisas. Eles aproveitam também de Prankids. Eles usam muitas outras engines que ajudam ele a jogar. O deck é, até certa forma, bastante consistente. Esse cara tá usando só um Block Dragon, maluco. Só a melhor carta do deck, né? O cara tá usando uma. Mas você sente que quando o deck pega a caixa assim, ele começa a botar coisa, você sente o jogo se esvaindo. Então, eu acho um deck uma ótima opção, no geral, assim, tanto para torneio quanto para ranqueada. O primeiro deck que eu vou colocar aqui no Tier 2 vai ser Drayton. Pra mim, ele tá na mesma situação do meta passado. Ele não super melhorou, super piorou. Eu acho que outros decks se beneficiam mais de algumas matchups do que ele. Mas o deck ainda é muito bom. Também é um ótimo deck de combo, é uma ótima opção para quem gosta de jogar de combo. O deck tem a tendência a se manter, isso é bem triste para os jogadores de Drayton, porque eu não vejo muito escape para as coisas de Drayton estarem voltando, porque ele também é um deck muito tóxico no que ele faz. O que ele faz é acabar com o jogo no turno zero. E a Konami não gosta disso, principalmente o formato do Master Duel. É um formato que isso é muito ruim. Tier 3, o Orkust. O Orkust ele tá aqui porque ele vai receber uma nova Galateia. Isso é muito bom. As engines de Orkust já começaram a melhorar, senti um pouco de melhora de consistência com a harpa indo a 2. E agora tendo duas Galateias, o deck melhora consistentemente. É um deck muito justo. Eu gostaria muito de ver o deck indo aí para um Tier 2. Eu espero que a Konami continue voltando algumas coisas de Orkust. Eu acho que também é um deck muito justo no que ele faz. Eu acho que ele não é um deck bizarro assim. Então, eu acho ele um deck muito bom pro formato também do Master Duel. Eu gosto do deck, óbvio, mas eu gosto de estarem voltando as coisas. Eu só não acho que hoje a gente ainda tem a opção de estar jogando com mais Orkustes no formato, enquanto não tiver mais coisas voltando. Dito isso, o deck melhora bastante, é bem legal e eu espero ele em melhores posições aí na frente. Vamos lá, vamos lá. Eldritch continua na mesma posição. Os hits nas Floodgates pioraram o deck um pouco em relação a 2 meses, que eu considerava o melhor deck. O fato de você tomar menos Floodgates, principalmente quando você toma duas Floodgates, é muito ruim. Isso ainda acontece, mas é muito menos. A tendência também da Konami é de estar piorando esse deck de Eldritch justamente nesse ponto, porque é o pior ponto do deck. A forma ruim do deck jogar é a forma de Floodgate. O que pode salvar Eldritch é a outra forma que o Eldritch pode encontrar para jogar se ele receber novos suportes ou suporte de outros arquétipos. Isso é muito a expectativa do jogador de Eldritch. Esse deck é muito, muito, muito forte. É uma Ingne muito forte. Você pode combinar com Dogmática, ele pode se beneficiar de Sky Strike, ele pode se beneficiar de várias engines que tem por aqui, de Zombie, mas quando ele opta por estar jogando da forma mais trepeira possível, cheia de trap cards,
ele opta por jogar da forma que a Konami não quer que os decks joguem. E isso aí atrapalha bastante esse deck de Eldritch, tá? Tier 2 para Evil Twin, eu acho que é um deck que é bom, mas eu tô quase botando ele no Tier 3. Eu acho que ele caiu um pouquinho na. Eu vou botar ele no Tier 3 porque eu acho que ele caiu um pouquinho na prioridade de torneios. Eu ainda acho um deck bom, eu acho um deck viável para torneio, mas ele caiu. Se eu não vi nenhum resultado de Evil Twin em nenhum lugar que eu acompanhei, apesar de achar o deck bom. Eu acho que outros decks têm mais justificativas. Tem tetos mais altos, tem consistências tão boas quanto. E assim, a justificativa de Evil Twin é você querer fugir desses, mas o que atinge esses decks acaba atingindo Evil Twin também, então você acaba que não escapa do que countera esses decks. Primeiro tier 1 que eu vou colocar, pra mim, Dragon Link. Esse deck tá muito bom, muito forte na ranqueada principalmente. Ele é competente nos torneios, é um deck forte para torneio. Pra mim, que eu vou colocar mais de 3 decks aqui, tá? Já fiquem sabendo. Pra mim, que acho que o teto dele de aprendizado é muito alto, esse deck é muito bom. É muito difícil de hitar, de sofrer hits que impactem de verdade assim o deck. Então, se você quer aprender a jogar Yu-Gi-Oh! Com bastante força, assim, bastante foco, esse deck tá muito bom. Especialmente na ranqueada, esse deck tá muito bom. E é uma opção muito viável para torneio também. Pra mim, esse deck é um flop, tá? Pra mim, esse eu esperava mais do Marinces. No geral, a gente já não vê mais tanto Marinces aparecendo nos torneios. Vê ainda, mas vê menos. Por isso que eu tô colocando ele como Tier 2. Eu esperava mais. Eu esperava mais Marinces. Como eu falei, eu esperava que no começo tivessem muitos jogadores jogando de Marinces. E foi o que aconteceu. Mas de que a tendência não era ele se manter como está acontecendo com Dashia, com Flanderize e Sword Soul. O Marinces, ele é um deck ok. É um deck bom. Ele não tá naquela força para ser um top tier. Ele não alcançou o ponto de ser um top tier do formato. Ou top tier do formato, ou tá ali entre os três. Ele pegou o meta que ele já acaba tomando de sacode, né? O meta de Branded, de Sword Soul e de Flanderize não são metas que ajudam o Marinces. Talvez com a queda um pouco do Flanderize, a gente veja alguns Marinces aparecendo, mas eu, sendo bem sincero, eu acredito que é mais provável a gente ver alguns decks que estavam sendo deixados de lado por conta da péssima matchup contra a Flanderize voltando a aparecer e jogando do que Marinces. Eu acho que Marinces está nesse meio e é muito difícil para ele sair desse ponto. E aí eu coloco também Madoshi, muito por conta de resultados de torneio, tá? Para torneio, Madoshi ele é um deck que quando aparece na mão de jogador muito bom. Ele tem um bom matchup em torneios no geral. O deck é muito competente no que ele faz. Ele faz muita coisa muito forte e pouca gente sabe jogar contra. Então eu acho sim Marinces bem legal. Marinces, ó. Madoshi bem legal para torneio. Mas eu acho que ele tá aqui mais ou menos no mesmo nível. Ele estaria no mesmo nível de Ignista. Só que ele costuma aparecer na mão de jogadores muito bons. E na mão desses jogadores ele tem uma certa consistência de resultados. Interessante. Isso aqui eu nem faço ideia do que seja. Eu acho que é alguma coisa de pêndulo. E pra mim a última box de pêndulo foi um flop. Então eu estou colocando no Rogue. Prankids. Prankids é um que tem tendência a voltar.
pro próximo meta. Eu tô colocando ele aqui de volta, tanto como engine, tanto como deck propriamente dito. O Prankids pode retornar nos próximos metas. O, o hit de Flanderize ajuda muito o Prankids a voltar. O que não ajuda é o Branded ainda ser o melhor deck na ranqueada. Mas para torneio, esse é uma opção muito grande. E ele pode aparecer como engine do Adamancipator também. E geralmente aparece como engine do Adamancipator. Ficaria de olho no Prankids, tá? Da mesma forma, um deck que voltou um pouco mais a aparecer foi o Phantom Knight. O Torrent Scales voltando ajuda bastante. Voltei a jogar um pouquinho mais de Phantom Knight, especialmente na ranqueada. O deck joga bem parecido, ainda tem algumas coisas estranhas. O fato da engine de como é? Adventure Token tá tão nerfada, tá com uma matemática esquisita. É ruim, mas para esse deck ele consegue contornar muitos desses problemas. Ele consegue voltar a level 3 dos banidos pro cemitério, pro campo, para ir pro cemitério para voltar a magia ou buscar outra magia. Ele consegue escapar de algumas coisas. Ele usa bem ainda em Engine de Destiny Hero. É o melhor deck para usar em Engine de Destiny Hero. A Engine de Branded Token também é melhor nesse deck do que no Prankids. Por isso que para mim ele está um pouquinho acima. Eu acho que ele tem mais consistência de resultados do que Prankids puro. Por isso que ele está um pouquinho acima para mim. O deck em si, ele tá bem aí em torneios, tá bem parecido com os outros decks que eu coloquei no mesmo ranking, se você for reparar, mas é porque a matemática dele é esquisita e quanto mais aparece, pior ele fica. É um deck ainda bom. Se ele voltar a aparecer um pouquinho mais, a Konami vai nerfar de novo alguma das engines. Eu acho que a engine principal do deck tá bem. Se tirar as engines dele, o deck fica bem ok. Assim. O medo sempre do Phantom Knight é o Artifact Site e de como esse deck joga bem com o Artifact Site no main deck, tá? Salamangreat, pra mim, esse é um deck que, além de barato, é muito bom. Ele, por ser muito barato, ele encontrou caminhos de volta ao metagame. Se a gente for aqui... Ah, Rodrigo, mas só tem dois, sim, mas tem um top 4 aqui de um Salamangreat. No último mês também teve vários Salamangreats aparecendo. Se a gente for aqui, ó, na ranqueada, tem bastante Salamangreat aparecendo também, assim como Madolche. Eu acho que tá um tier 1.5 bem fácil de discutir, mas eu acho que ele tá aqui no mesmo nível do Madolche, do Drythe. Eu acho que Drythe nem é o melhor assim. Eu acho que tá mais ou menos nisso aqui. Acho que tá bem. Phantom Knight tá mais assim. Eu acho que assim tá mais justo. Eu acho que Salamangreat tá mais ou menos no Madolche. Jogadores muito bons de Salamangreat costumam ter bons resultados. É um deck difícil de jogar, assim, também não é, oh meu Deus, quanta justificativa eu tenho pra jogar de Salamangreat. Não, mas o deck é bom. Mais um flop da última box, eu acho que esse Scary Claw flopou. Shadow tem tendência a melhorar, mas por enquanto como engine ainda é rogue, tá? Tendências fortes de ser a melhor Floodgate do próximo formato, tá? Tier 3, Spyro até tem justificativas para colocar aqui como Tier 2, mas a falta de aparição de mais Spyros, eu achei que com o Quick Fix voltando mais a 2 cópias, esperava mais. Eu acho que um pouquinho justo o Tier 3 para ele no momento. Thunder Dragon, como engine, tá Tier 2. No geral, acho que tá Tier 3 bem justo assim. Como o deck não faz muita coisa,
ele estaria no Rogue. Como um deck, ele estaria no Rogue. Como Engine, principalmente pelo Colossus, ele pode aparecer e te surpreender, então eu vou colocar aqui como um Tier 3, tá? Tribigate, esse é um deck complicado de analisar, eu vou colocar no Tier 2. Poucas justificativas de jogar Tribigate no momento. Acho que ele tá aí mais ou menos no mesmo nível de Prankid, sim. Eu acho que tem pouquíssimas justificativas para jogar de Tribigate. Deixa eu revisar aqui os... porque é complicado jogar de Tribigate nesse formato. É, pouquíssimos decks. 1 top 4, mas no torneio menor. Um top 16. Infelizmente, não tá dando o caminho bom para o Tribigate, tá? Vamos botar mais um Tier 1 aqui. Sword Soul. Pela ranqueada, Tier 1. Por torneio, Tier 1,5. Esse é o único deck que eu vou colocar aqui como Tier 1. Simplesmente pela ranqueada, tá? Por torneio ele não estaria aqui. Ele não tem tido bons resultados nos torneios. Tem péssimos matchups em torneios no momento. Eu espero que ele tenha melhores matchups no próximo formato. Não que o deck tenha super sentido. Eu acho que os resultados da ranqueada são suficientes para colocar ele aqui. Mas ele com certeza vai ser o pior daqui do Tier 1, tá? Porque os resultados de torneio de Sword Soul são de um deck Tier 2 no máximo. Assim, de torneio. Mas o deck é bom, tá? Então, deixar aqui. Vou botar Tier 1, mas pra mim ele tá bem atrás. Se você tiver como opção para torneio. True King e True Draco cada vez tem menos justificativa para usar isso aqui, graças a Deus. Mas isso aqui pode receber novos suportes, tá? Fiquem de olho. Mais um deck que vai entrar na posição polêmica. Pra mim, esse deck ele me surpreendeu bastante, tá? E eu vou botar ele como Tier 1 aqui. É um deck que tem muita justificativa para jogar ele em torneio no momento. Os resultados dele são bem relevantes. É um top 4 na China, primeiro lugar. E assim, me surpreendeu porque tudo dele foi hitado. Ele não tem mais calamities, mas ele encontrou outra forma de combar, cara. Por enquanto, a gente não vê tanto isso. Eu acho que com mais nerfs no... Eu acho que também o fato dele estar enfrentando o Flanderize ajudava muito ele. Mas esse deck me surpreendeu em vários momentos. E aí, no balancete do cenário atual, eu acho melhor o Virtual World combando do que o Adamantipator. Eu acho mais fácil counterar o Adamantipator do que o Virtual World. Opinião pessoal. Mas aqui eu entendo uma discussão. Só que pra mim, eu não podia tirar o Sword Soul pelo resultado da ranqueada. Porque senão, se fosse só por torneio, eu acho que isso aqui seria mais justo. Só que pela ranqueada, o Adamantipator é bem mais tímido. E aí aqui eu tive que fazer uma escolha pessoal de o que eu tenho impressão jogando contra. E jogando contra, eu sinto que é mais fácil counterar Adamantipator do que counterar Virtual World. Pessoalmente, né? Obviamente. Tribigate. Tribizu também, sente muito. E aqui, Valeuzói, que a partir daqui é tudo repetido, né? Tem um numerão aqui. Rogue. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu não passei. Já foi. Já foi. Bom, vamos deixar assim e vamos falar dos últimos dois top 1 do formato. Esse tem a tendência de ser o deck que caia para aqui, mas eu não confiaria tanto nisso. O deck continua bom,
ele só deixa de ser menos injusto, menos tóxico. E quando eu falo que ele é menos injusto, menos tóxico, eu espero que vocês entendam que o deck, ele ganhar simplesmente porque bota a barreira, ele não pode ser considerado um deck bom pro formato. A barreira ajuda muito, a barreira a ser banida ajuda muito a você ter boas matchups contra a Flanderize. Ainda tem o Empen, que é uma carta forte, sim, a gente entende, ninguém está falando o contrário, é muito mais fraco do que a barreira. É mais, eu vejo um formato muito mais justo contra a Flanderize no próximo formato. Nesse formato, ele é uma das melhores opções para jogar torneio e ranqueada. É muito bom, principalmente na ranqueada, por ser G1, né, não ser Game 3, ele é muito bom. E aí eu acho que eu tive que ficar com a escolha óbvia de melhor deck, tanto para ranqueada quanto para torneio. E não é que eu acho que esse é, oh meu Deus, o melhor deck para torneio. De verdade, eu acho que todos os decks que eu citei aqui podem fazer. Talvez se eu fosse fazer uma tier list só para torneios, não fosse Branded Despia aqui o melhor deck. Eu acho que ainda assim ele estaria no tier 1. E é por isso que para mim o melhor deck é o Branded Despia. No momento ele é a escolha mais equilibrada entre ranqueada e torneio. É difícil de jogar, especialmente em torneios. Principalmente quando esse deck está muito mirado. As pessoas jogam mais coisas contra ele do que jogam contra Flanderize, contra Virtual World. Isso justifica também o formato tão diverso. Os outros decks aproveitam dos escapes que os decks usam para counterar o Despia, o Branded Despia. Ainda assim, é o deck mais equilibrado do formato. A box não fez diferença nenhuma. A lista fez pouquíssima diferença para o deck. O deck continua tendo os bons resultados que vinha tendo. Costuma ser o deck mais jogado em torneios, então ainda é um deck esperado, mais esperado para torneios. Só que num formato tão diverso mesmo como está sendo o formato de torneios, eu acho que eu não colocaria ele como o melhor deck. Eu acho que quando a gente reúne todos os argumentos, ranqueada, torneios, impressão pessoal, esse é o deck que a gente não pode nunca tirar desse tier 1. E aí ele, no fator geral, ele acaba sendo o melhor deck. Se eu fosse colocar a minha opção para torneios e falar para vocês, provavelmente eu iria de Dragon Link. Eu acho que para torneios eu conseguiria adaptar melhor o meu gameplay à necessidade de Dragon Link do que Despia. Mas eu acho que no geral a ranqueada não favorece tanto o Dragon Link. Ainda é um deck competente na ranqueada, sim, mas não é tão equiparado ao Branded Despia. E é isso, galera. Se você não concorda, sinta-se à vontade de discutir aqui. Como eu falei, o último fator, principalmente eu acho que o mais polêmico seria Virtual World e a Emancipator aqui. Eu acho que a Emancipator até merece top tier 1. E foi somente por opção de colocar o Sword Soul ali. Eu pensei bastante na posição do Virtual World e eu não conseguia tirar ele. Pela forma mesmo que eu vejo os jogos que se resolviam de Virtual World, de o oponente não poder fazer nada. Eu acho que a posição mais discutível ali é o Sword Soul. Eu acho que dos tier 1, no momento ele está no pior momento. Pode melhorar, mas no momento a minha impressão geral do jogo é isso. Devo fazer novo vídeo amanhã, então fica ligado, se inscreve no canal, deixa o like e a gente se vê na próxima. Um abraço e tchau!